Shabbat Shalom, amados. Graças ao Eterno por mais essa oportunidade que o Eterno nos concede de nessa manhã estarmos aqui para junto louvarmos o seu nome. Graças a Ele pela sua bondade, a sua misericórdia e compaixão para com as nossas vidas. Nessa manhã vamos estar meditando na Paraxá de número 48, Juízes, no nosso português, Shoftim, em hebraico. Se encontra em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 16, verso 18, até o 21, verso 9. Só que nós não vamos estar lendo todo o texto, que é muito extenso. Nós vamos estar pegando alguns trechos, uns versículos, para nós estarmos meditando na manhã desse dia. O Eterno, Ele estava instituindo uma nação, e como nós sabemos, uma nação, o que seja uma tribo, ela precisa das leis. Existem as leis que são referentes à crença, à fé daquela tribo ou daquele povo. No caso de Israel, mais precisamente, existiam as leis que nós sabemos que são relacionadas diretamente com o Eterno, e existem as leis que são os mandamentos que são com relação ao próximo, ao semelhante. E nesse texto, o Eterno vai falar sobre essas leis. Não apenas vai falar com respeito às leis, com relação à idolatria e com relação aos crimes que a pessoa pode cometer contra o seu próximo, contra o seu semelhante. E como Israel era uma nação, então precisava ter todo o conjunto de normas, de regras ou de leis e de estatutos para limitar o ser humano. Porque o ser humano sem leis, sem mandamentos, sem regras, ele fica sem limite. Ele vai viver fazendo mal ao seu próximo. Os mandamentos, a Torá do Eterno, a Torá de Moisés, a Torá de Yeshua, ela impõe limites para que nós venhamos observar. Se a gente ultrapassar o nosso limite, mas não que a gente não saiba a liberdade que temos, até onde podemos chegar nas nossas escolhas. Se nós ultrapassarmos, nós estamos conscientes das consequências. Nós que já conhecemos a palavra do Eterno e que estamos na congregação, temos a Bíblia em casa, não apenas para estar enfeitando a estante ou como um livro qualquer, mas aqueles que acreditam que a Escritura Sagrada é a palavra do Eterno, a palavra de Elohim para o homem, deve usá-la como limites para não sofrer as consequências declaradas pela própria palavra quando nós somos rebeldes com relação àquilo que o Eterno nos ordena. O Eterno não vai cobrar de nós aquilo que nós não sabemos. Na medida do conhecimento da palavra, é na medida que somos cobrados, na medida que somos também abençoados. A pessoa que nunca teve contato com a palavra, nunca teve contato com as Escrituras, não porque ele simplesmente ignorou, mas porque não foi lhe dada a oportunidade de conhecer as Escrituras,
essa pessoa não vai ser julgada como nós que conhecemos. Para essa pessoa o julgamento vai ser diferente. Mas para nós que conhecemos e ignoramos, não nos preocupamos em aprender, em saber o que é, qual é a vontade do Eterno para com a minha vida, com relação à vida conjugal, familiar, como criar os filhos, como lidar com os colegas de trabalho e etc., nós vamos sermos considerados pelo Eterno como rebeldes, porque temos o conhecimento para continuarmos conhecendo e usar as Escrituras como baliza, como luz, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para termos certeza que a atitude, as ações e palavras que proferimos, aquilo que fazemos, está dentro da vontade do Eterno. E se em alguma coisa fizermos fora, nós venhamos nos arrepender e voltarmos atrás, e o Eterno certamente nos perdoará. Todas as nossas ações, os nossos sentimentos devem ser baseados nas Escrituras, não naquilo que eu penso, naquilo que eu acho e naquilo que eu quero. Porque me é conveniente, porque isso aqui vai me fazer bem, eu vou fazer. Não, temos que ter certeza que não vai fazer mal ao próximo. Não vamos ser pedra de tropeço para o próximo. Agora, quando se trata daquilo que é a palavra de Deus que cobra, nós devemos exigir, claro, e ensinar, exortar uns os outros com mansidão em nosso coração, porque é a palavra do Eterno. No capítulo de número 16, a partir do verso 18, o Eterno, por meio de Moisés, fala ao povo dizendo: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Elohim te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Quando o povo entrou na terra, que tomou a terra, nas cidades, todas elas nas portas da cidade, o juiz não ficava no tribunal, que nem aqui no nossos dias. Até no próprio Israel existe lá o Supremo. Existem os tribunais, tanto regionais como o Tribunal da Nação. Mas em todas as cidades, nas portas, na entrada da cidade, havia um lugar aonde o juiz ficava. E as pessoas que tinham as suas demandas com o seu irmão, com o próximo, levavam essa causa até aquela pessoa, aquele homem, que ali julgava aquela situação. Quando o caso era extremamente difícil, aí era levado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote fazia o papel de juiz. Por quê? Porque tudo que era as leis, o sacerdote conhecia, porque as leis, todas as leis, tanto as leis civis como as leis com relação ao Eterno, vamos usar o termo leis espirituais, o sacerdote conhecia, porque estava na Torá, na Escritura. Então, baseado na palavra do Eterno, tão somente naquilo que o Eterno havia ordenado, a pessoa era julgada. Aquela causa era julgada baseado nas Escrituras. Não é que nem hoje que criaram leis, que são absurdas até, algumas, fora das Escrituras Sagradas. E existem pessoas que não têm fé, não reconhecem o Eterno em nada, são até incrédulas, que julgam. Por isso que há injustiça, há tantos males na nossa sociedade.
justamente porque as pessoas que são pessoas de autoridade, de poder, não temem ao Eterno, não respeitam a Ele, não guardam os seus mandamentos. E essas pessoas aqui que eram juízes, todos eles eram pessoas obedientes ao Eterno, que acreditavam no Eterno e guardavam a sua palavra. Verso 19, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberá peitas, porque a peita cega os olhos do sábio e perverte a causa dos justos. Não aceitar, na tradução que nós usamos, a João Ferreira de Almeida, que mais usada, está, não receba presente, é o suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa do justo. Ele não fazia acepção, essa é a palavra do Eterno. Se fosse rico, ele não podia passar a mão porque a pessoa era rica. E se fosse pobre, também não podia passar a mão porque era pobre. Tinha que ser tratado justamente como o Eterno nos trata. O Eterno não nos trata pela nossa... olhando para a nossa final, ele é pobre, ele tem que ser poupado. Ele transgrediu mesmo que o rico transgrediu. Mas o rico, porque ele é rico, ele vai receber uma sentença maior. E ele, porque é pobre, vai ter uma sentença menor. Não existe isso. Pecado é pecado e acabou. Transgressão é transgressão e acabou. Não importa se a pessoa é um intelectual ou se é um analfabeto. Se ele é rico ou se ele é pobre, todos vão ter a mesma sentença da parte do Eterno. Como todos também, se arrependerem, têm o mesmo perdão da parte do Eterno. E essa verdade, essa maneira, nós devemos aplicar na nossa vida, amados. Porque nós tendemos a ser parciais com os nossos. Quando é o nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nós costumamos agir de uma maneira. Mas quando é outra pessoa que não é da nossa família, não é sangue, nós agimos de outra maneira. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Porque o próprio Yeshua diz, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você também. Se nós não queremos ter prejuízo, não vamos dar prejuízo para os outros. Se nós queremos ser amados e compreendidos, vamos amar, vamos compreender os outros. Se nós queremos que os outros usem de misericórdia para conosco, vamos usar de misericórdia para com eles também. Isso agrada o Eterno. Esse é o nosso papel. Agora eu estou de bem com fulano, com o irmão, com a irmã, enquanto ele não faz algo que me aborrece. Se eu faço algo que aborrece, se ele me faz algo que me aborrece, pronto. Fica remoendo no meu coração, na minha alma, fazendo planos e projetos, muitas vezes até, eu não faço isso, mas tem crente que faz, desejando o mal. Se pudesse até sumia de perto. Uma pessoa dessa tem Yeshua na vida, amado? Uma pessoa dessa é realmente um discípulo de Yeshua? Ainda não, pode ser. Porque o que nós aprendemos com o Mestre é sermos misericordiosos. Ele nos ensina a ser misericordiosos, a sermos compassivos para com o erro do irmão. E quando o irmão não está errado, está falando a verdade, e mesmo assim nós ficamos constrangidos, com raiva, nos zangamos, nos iramos,
guardamos sentimento de ódio no coração, há muito dever de casa para fazer, né, amados? Há muito que se aprender. O bom, amado, é que o Eterno nos dá oportunidade. Você passa a entender a vida do outro na medida que você também passa a viver a vida que o outro está vivendo. Uma pessoa só vai saber o que é a dificuldade, a responsabilidade que um pai de família enfrenta quando ele passa a ser um pai de família. A mulher só vai saber a responsabilidade, o trabalho e o esforço que tem uma mãe de família quando ela passa a ser. Mas não é para nós aprendermos assim, isso é falta de fé, confiança e amor para com o Eterno e para com o próximo. Porque a Bíblia, as Escrituras nos ensina de antemão como é que nós devemos lidar com o próximo, com o semelhante, seja ele uma criança, seja adolescente, seja jovem, seja um senhor, uma senhora, seja uma família, de antemão, para nós não termos que passar pela situação que a pessoa está passando, para a gente poder aprender. O Eterno sempre aconselha antes, ensina antes. Israel está sendo levado para a terra prometida, em todo o tempo, antes de chegar na terra prometida, o Eterno, por meio de Moisés, está ensinando, está instruindo. Quando a gente passa, amados, a aprender com nossos próprios erros, essa é a maneira mais difícil de aprender. Você vai aprender no sofrimento, na dor, na vergonha. Mas quando nós abrimos o coração e aplicamos em nossas vidas a palavra do Eterno, a gente aprende sem estar no sofrimento, sem ter que sofrer as consequências das nossas escolhas. Quando nós, de antemão, escolhemos aquilo que o Eterno nos ensina, aquilo que Ele nos manda, nós passamos a aplicar na nossa vida. Aí nós vamos diminuir o problema, vamos reduzir os problemas da nossa vida de modo geral, com relação ao esposo, com relação à esposa, com relação aos filhos, com relação ao pai, com relação aos vizinhos e amigos, e etc. Até porque se as pessoas se levantarem contra nós, mas não será pelo Eterno que se levantarão. Não será por causa da nossa transgressão, da nossa rebeldia, dos nossos pecados. Como o Eterno fala a respeito de Israel, de Jerusalém. Os que se levantarem contra ti, mas não serão por mim que se levantarão, e por amor de ti cairão. As armas forjadas contra ti não prevalecerão. Quando isso não acontece? Quando nós estamos alinhados na vontade do Eterno. Quando o Eterno vê que no nosso coração o desejo de fazer a sua vontade é maior que os interesses materiais e carnais. Que o que nós falamos para o nosso irmão, para o esposo, para a esposa, para os filhos, é tão somente com o desejo dessa pessoa ser mais santa, mais obediente e se livrar das consequências das decisões e da maneira que essa pessoa tem vivido, ou tem tratado filho, esposa, marido, parentes. Devemos aplicar justiça, não apenas visando o nosso propósito, o nosso bem-estar, mas o bem-estar do outro. Embora que ele não ache bom, que a repreensão para a maioria dos que estão na congregação é dura, é ruim, é desconfortável. Mas o que as Escrituras nos diz é que o sábio, ele recebe a repreensão. Que é melhor uma palavra dura com sinceridade do que uma palavra doce, mas com falsidade, com mentira. Aleluia. Então, vamos analisar a nossa vida.
Vamos conhecer as Escrituras, para que quando surgir uma oportunidade de nós repreendermos alguém, chamarmos a atenção de alguém, venhamos fazer isso para o bem daquela pessoa. Não só porque ela está fazendo mal para nós. E quando nós formos repreendidos por alguém, vamos analisar o nosso erro. Não vamos agir carnalmente no impulso e fazermos aquilo que não agrada o Eterno. Porque, amados, pode ser a maior situação, a situação mais terrível que se levantar contra nós. Mas há uma saída abençoada de todas elas. Todas as situações, as adversidades, e seja em qualquer área da nossa vida que sobrevém sobre nós, que estejamos certos ou que estejamos errados, elas vêm, não é para nos destruir. Agora, se nós agirmos carnalmente, aí sim, elas vão nos destruir. Mas se agirmos olhando para as Escrituras, olhando para o exemplo de Yeshua, diante dos levantes contra nós, nós vamos sair vitoriosos. Porque se eu não estou transgredindo, se eu estou na vontade do Eterno e me vem uma situação adversa, uma prova, não é para a minha destruição, mas para a minha elevação espiritual, para o meu crescimento, como aconteceu com um livro bem conhecido de todos nós, nós conhecemos bem a vida de Jó. No final da luta, o que foi que aconteceu com ele? No final da prova, ele recebeu tudo em dobro. E aquilo que ele conhecia de ouvir falar, ele teve a sua experiência na prática. Ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora eu te vejo, Eterno. Nós não devemos ter medo das adversidades. Porque o que vai fazer dela uma bênção ou uma maldição, ela não vem para nos amaldiçoar. A intenção do Eterno é que ela seja bênção para nós. Essa é a vontade do Eterno. Que aquele que nos ama como Ele ama, a ponto de entregar o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos salvar, como é que Ele vai querer mal para nós? Se Ele quisesse o mal, Ele não enviaria o Messias para quê? Se a intenção do Eterno fosse destruir a humanidade, para que enviar um Salvador? Não é verdade? Então, as situações, as dificuldades vêm, o intuito do Eterno é nos fazer melhores, pessoas mais compreensivas, pessoas mais fervorosas, mais amorosas para com o Eterno e para com o próximo. E por que tem gente que só vive na dificuldade e nunca muda? Nunca, sempre vai piorando. Por quê? Na hora de se decidir, decide da maneira errada. Na hora de agir diante da adversidade, age de maneira errada. Porque não se preocupa em conhecer a vontade do Eterno. Porque o seu coração está sobrecarregado dos cuidados e prazeres da vida. Uma pessoa que age assim, amado, que vive assim, mesmo ele estando em uma congregação, essa pessoa não terá decisões sábias diante das adversidades. Vai agir como ímpio, vai agir como uma pessoa carnal. E aí a sua vida vai de mal a pior. Os discípulos, os irmãos conhecem a história, foram pessoas que foram injustiçadas. Não foi só Yeshua. Yeshua foi o exemplo no qual eles se inspiraram para sofrer as diversidades.
Hoje, no nosso meio, tem pessoa que se ofende com palavras. É o suficiente. E nós vemos os discípulos apanhando, sendo açoitados pelos sacerdotes, e eles saem alegres. É isso que a Escritura diz. A grande questão do povo de hoje, que são discípulos de Yeshua, amados, que eles não querem defender o mestre, e nem aquilo que o mestre ensinou. Eles vivem para defender a sua causa. Defender a si, os seus, não levando em consideração se está certo, se está errado. Isso é perigoso. Se devemos aplicar a justiça e o juízo, aquilo que vale para o meu pai, para os meus irmãos, para minha esposa, para mim, tem que valer para os outros. Tem que valer para os outros. Eu sou misericordioso para com os meus, também o sou para com o alheio, porque todos são obras das mãos do Eterno. Seja essa pessoa uma pessoa santa, ou seja uma pessoa ímpia, o próprio Eterno, o próprio Yeshua fala que o Eterno faz com que seu sol nasça sobre justos e injustos. Agora eu quero o céu para mim, para minha família, e o inferno, e o Sheol e a morte para os outros. Isso não é agradável. Isso não é, e nunca foi, nunca será um papel, atitudes de quem é discípulo de Yeshua, de quem é filho do Elohim, do eterno vivo. Não é, amados. Isso é atitude de perversos, de ímpios, de idólatras, não de santos. E não adianta eu falar aqui se você não tomar para aplicar na sua vida. Porque quando nós ouvimos a palavra e não aplicamos na nossa vida, nós somos quem apenas? Nós somos religiosos. Seu comportamento no religioso, ele questiona tudo, sabe de tudo, mas não vive nada. Não tem tempo para a leitura da palavra, não tem tempo para a oração, não tem tempo para as coisas do eterno, mas sempre tem razão, os outros estão sempre errados. Mas a vida dele ou dela não passa da miséria de sempre. Porque o eterno, como disse Shaul Paulo, ele não se deixa zombar. Eu posso até ser enganado por você, eu posso até lhe enganar, mas o eterno nós não enganamos. Shaul disse: do eterno não se zomba, tudo que nós plantarmos, isso também a gente vai colher. Você já viu algum crente sofrendo por causa dos seus erros? Se você já viu, te prepara se você vive uma vida de erro conscientemente, porque também você vai sofrer. Porque o eterno não está tratando aquele, não vai tratar você diferente do outro pecador. E se você é santo e está vendo alguém abençoado, você ama o eterno, ama fazer a sua vontade, e você está vendo alguém abençoado por ser santo, te prepara, porque você também vai ser abençoado. Porque o eterno vai vai tratar você da mesma maneira que está tratando ele ou ela, porque ele é justo. E não é conforme nós pensamos ou queremos, mas na medida que nós nos agradamos dos seus mandamentos e aplicamos na nossa vida a sua palavra. Você pode olhar para o contexto,
para a situação que você está vivendo e parece ser impossível. Pode até parecer que é impossível, mas creia, porque Ele abre portas aonde não há portas. Ele é o Elohim de milagres. Para Ele todas as coisas são possíveis. Ele não quer que nós venhamos operar um milagre. Ele que opera o milagre. Pode nos usar para operar o milagre, mas é Ele que opera o milagre. Ele não quer que nós vamos e venhamos abrir a porta. Não, Ele vai abrir a porta. O que temos que fazer é aplicar a sua palavra como norte, como regra, aleluia, para as nossas ações. No contexto espiritual, amado. Porque o que nos traz problema, tanto para a vida espiritual, a vida financeira, a vida conjugal, familiar, são as nossas atitudes para com o eterno e para com o próximo. São aquilo que nós pensamos e fazemos contra Elohim e contra o próximo. Se nós nos preocuparmos em agradar o eterno e tratar o próximo como nós queremos ser tratados, nós vamos ter uma vida em shalom, uma vida de bênção, uma vida de paz, de tranquilidade. Porque aquilo que nós damos para o eterno, nós vamos receber dele. E aquilo que nós fazemos para o próximo, nós vamos receber. Pode não ser dele, dela, mas o eterno sempre tem os seus para cumprir a sua palavra na nossa vida. Aleluia! Ele é o justo juiz, que não aceita suborno, que não se convence pela palavra de um bom advogado, uma boa oratória com bons argumentos. Não, ele julga segundo o teu coração, segundo o meu coração. Ele prova os rins para dar a cada um segundo o que fala? Não, segundo as suas obras. O Eterno não vai permitir que a maldição alcance alguém baseado no que os outros pensam e acham daquela pessoa. Mas o Eterno vai julgar conforme as obras do indivíduo ou da indivídua. Por isso nós não devemos nos preocupar com os que os outros acham, pensam da gente. Vamos agir dentro da vontade do Eterno, porque nós queremos viver com Ele para sempre. Queremos fazer parte da primeira ressurreição. Queremos estar na inauguração do reino milenar com Yeshua lá em Jerusalém. E depois irmos para o mundo vindouro, viver com o Eterno para sempre. Por isso nós vamos jogar dentro, vamos viver, vamos falar, vamos agir dentro da Torá, dentro da palavra do Eterno. Não é somente porque nós queremos fazer o bem para o próximo, não, é porque o nosso objetivo maior é a ressurreição, é a primeira ressurreição. E aqueles somente participarão da primeira ressurreição os que vivem na prática da justiça, que não vivem em engano, que não vivem desejando mal, querendo ser pedra de tropeço para a vida do outro. São aqueles que são gratos ao Eterno e ao irmão, à irmã, que foi canal de bênção para ele, para ela. Em todas as nossas orações, nós somos gratos por cada um dos nossos irmãos e irmãs. E somos gratos até por aqueles que nos causam dor e sofrimento, porque aprendemos a sermos mais tolerantes, misericordiosos.
Agora, se a pessoa não se arrepender, essa pessoa vai colher o que está plantando. Mas não sou eu que vou orar ou pedir isso para ele ou para ela. Porque a pessoa que conhece a verdade e age contra a verdade, essa pessoa está querendo, está plantando para ela colher. Não precisa mais de maldição, porque o pecado é uma maldição. A maldição pior que existe é o pecado. É tanto que a punição é a morte. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo. Não existe maldição pior do que o pecado. Por isso o Eterno nos enviou Yeshua, para que venhamos aprender com ele e nos livrar, mediante a fé e a obediência da palavra, nós viemos nos livrar da condenação. Oh, aleluia! Pela fé, a fé não essa fé natural, que a pessoa crê no Eterno, crê em Yeshua, mas é um viciado, é um ignorante, é um ladrão, é um homicida, é um adúltero, é um idólatra. Essa fé não leva ninguém a lugar nenhum. Mas a fé que leva à obediência, à prática dos mandamentos. Essa fé santifica, essa fé transforma, essa fé liberta o homem e a mulher das suas vis paixões mundanas, carnais e imundas. Essa fé liberta, porque ela é uma fé não baseada no intelecto, mas na prática. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Verso 20: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possais e possuais em herança a terra que o Senhor teu Elohim te dá. Em justiça, somente em justiça seguirás. Em justiça, somente a justiça seguirás. É muito fácil ser justo quando me beneficia. Esse é o homem ímpio, a mulher ímpia, o carnal, o religioso, o carregador de Bíblia. Na hora de aplicar a justiça para ele se dar bem, para ele ter razão, para ele ter ganhos, é fácil demais. Mas na hora de aplicar a justiça, para dar razão para o outro, para outra, próximo, ser beneficiado, carregador de Bíblia, amado, o religioso, a religiosa, não faz não. Na hora que estão tratando ele e ela bem, não o contraria em nada, tá tudo bem. Mas na hora que cutuca, que trisca, que dói, que fere o ego, aí é que a gente sabe quem é o santo, a santa ou o carregador de Bíblia, o religioso ou a religiosa. E nós sabemos, as escrituras de Gênesis e Apocalipse nos mostram que o Olam Rabá são para aqueles que amam o Eterno de todo o seu coração e guarda os seus mandamentos e o próximo como a si mesmo. Isso em toda a área da nossa vida. Com relação ao Eterno, bendito seja o seu nome para sempre, com relação ao próximo. Eu não devo pensar em dar prejuízo em área nenhuma da vida do meu próximo. Se eu não posso ajudar o próximo, atrapalhá-lo, nem em pensamento devemos pensar em atrapalhar alguém. Porque se alguém tem uma vida próspera, abençoada, isso não é mérito dele. O Eterno que está dando oportunidade, por meio do seu esforço, essa pessoa vai alcançando as bênçãos. Quando estávamos no jardim lá com Adão,
e Eva, nossa mãe, nosso pai, Adão e nossa mãe Eva, nós não precisávamos nos esforçar. Nós não precisávamos, Adão e Eva não precisavam derramar o suor do seu rosto para poder sobreviver, se manter. Mas uma vez que, por meio da transgressão, eles decidiram sair do jardim, foram expulsos por causa da sua escolha errada, agora é por mérito, amado. A salvação, o perdão dos pecados é na medida que eu me arrependo. Agora a santificação é na medida que eu me esforço, que eu me dedico, que eu esmurro o meu próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo, e reduzo ele à escravidão, tornando a minha velha natureza, Etserhará, escrava da Etserhatov, da boa natureza, da nova natureza, que agora é gerada com base no sacrifício de Yeshua, na obra de Yeshua, e que é nutrida, alimentada pela palavra da verdade. Porque se eu creio nas Escrituras como elas são, se alguém crê nas Escrituras como elas são, o que a gente vai fazer? Vamos proceder da maneira que as Escrituras nos ordena e nos manda. Isso, quem crê nas Escrituras, que ela é a palavra do Eterno, que ela é digna de confiança. Eu creio. Você crê? Então vamos viver segundo as Escrituras, sendo bênção para os outros, para santificar a sua vida, repreendendo os seus pecados. O apóstolo Paulo diz, quando você se reúne, exortai-vos uns aos outros. Não é pecado você exortar o irmão, a irmã que está agindo pecaminosamente para com o marido, para com a esposa, para com os filhos, para com os pais, para com o irmão, a irmã. Não, amado, para com a sua própria vida. Você, como discípulo de Yeshua, você deve fazer isso. Agora, você só não pode repreender o irmão que está brigando com a esposa se você também vive só brigando com a sua. Aí não tem jeito. Se você vai aconselhar a irmã, está espancando o filho, que não está ensinando, bate que nem está batendo em animal, se você faz o mesmo no seu filho. Antes de corrigir uma irmã, um irmão, olhe no retrovisor da sua vida e veja se você está agindo diferente, porque se você está agindo diferente dele ou dela, você pode ir com amor, é claro, aconselhá-lo segundo a palavra do Eterno, exortá-lo segundo a palavra do Eterno, porque a justiça, somente a justiça devemos seguir, para que possamos herdar as promessas. Não é naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Porque aquilo que eu penso, que eu acho, é porque me dá um certo conforto, me agrada, me faz bem. E isso é carnal, isso é maligno. Isso é ser seu próprio Senhor, seu próprio Deus. E tem gente que aplica um versículo na vida dele, mas outros não querem aplicar. Pega um texto dali, mas o contexto não quer aplicar em sua vida, porque ele traz desconforto. Isso são os religiosos. Eles querem texto das Escrituras que o apoie na sua vida de pecado e de transgressão. Porque não querem renunciar às suas paixões antigas. Mas para nós que queremos fazer parte da primeira ressurreição, para nós que a intenção não é ter um amuleto
ou um gênio da lâmpada para suprir a nossa necessidade na hora que estivermos doentes, o problema na família, ou com falta de pão na nossa casa, nós ir lá e esfregar na lâmpadazinha para ele fazer o desejo do nosso coração e depois a gente esquece e deixa para lá. Nós que queremos o Olam Rabá, nós vivemos dia após dia com o eterno em nossas vidas. Como disse Shaul, o apóstolo Paulo, vós sois a morada do Elohim vivo. Vós sois o templo, aleluia, a morada do eterno em espírito. Por isso devemos seguir a justiça, e somente a justiça seguiremos. Que o nosso propósito não é apenas os bens materiais de agora, mas o Olam Rabá, aleluia, que nos aguarda no futuro. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Ainda em Devarim 17, a partir do verso 2. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Elohim, foi encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Elohim, transgredindo o seu pacto, e que tenha ido e servido outros deuses, e adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer outro astro do exército dos céus, e isso te for denunciado, e ouvires então, o inquirirás bem, eis que o sendo realmente verdade que se faz tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. Depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Aqui se uma pessoa tivesse com idolatria, fosse encontrado um idólatra, uma pessoa servindo qualquer outro Deus, essa pessoa tinha que ser morta. Essa era a sentença do idólatra. Hoje em dia isso não acontece, porque nós vivemos em outro contexto. A humanidade evoluiu, existem as leis do país, mas não é porque a pessoa não é morta, não é punida com a pena de morte, que ela não é sentenciada pelo Eterno. A pessoa, como disse Yeshua, ele disse que nós não podemos servir ao Eterno e a Mamon, ou as riquezas. Como a gente sempre fala aos amados, muitas coisas pode ser um ídolo para a gente, e a gente tem que ter cuidado. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que faz nós pecar contra o Eterno. Aí você pode olhar para tudo. Um utensílio, ou pessoas, pode ser um ídolo. Um objeto que faz você pecar continuamente contra o Eterno, quebrando os seus mandamentos, uma pessoa, é um ídolo. A pessoa não morre fisicamente? Não. Mas vai morrer espiritualmente. Não vai ter forças para ser uma pessoa fiel ao Eterno. Não vai ter força de aplicar as Escrituras no seu dia a dia, porque vive em idolatria. Vai viver sempre preso a uma paixão carnal, um vício.
ou seja, qualquer outra coisa, porque vive em idolatria. A gente tem que ter cuidado. Eu não posso chegar aqui e dizer, ô fulano, você está com isso, ô ciclano, você está com isso. Negativo, isso não é meu papel. Nosso papel é ensinar as Escrituras. Aí, como disse o apóstolo Paulo com relação à ceia, julgue o homem a si mesmo. Então, eu que tenho que me julgar e ver se eu não estou sendo, por causa da minha esposa, um pecador, por causa dos filhos, um pecador, por causa dos netos, por causa do pai, por causa dos irmãos, por causa de um objeto. Eu não estou transgredindo. É por isso que se faz necessário que tenhamos conhecimento das Escrituras. Tem crente que tem 10 anos, 5 anos, 3 anos na igreja, 20, 15, e nunca fez a leitura das Escrituras de Gênesis e Apocalipse. E quando tem muitas vezes a oportunidade, fala que o eterno é bom, e que é isso, e que é aquilo. Mas está falando a verdade, o eterno é bom. Mas você o conhece? Realmente? Você se preocupa com a vontade dele para com a sua vida? As Escrituras, amados, é a revelação máxima da pessoa do eterno e da pessoa do seu ungido. Se nós não nos interessamos para conhecer, para ver o que os fiéis aplicaram em suas vidas e foram, portanto, abençoados e são lembrados até hoje, para nós aplicarmos na nossa. E se a gente pedir assim, irmão, quem quer ser abençoado, levanta a mão. Todos querem. Ninguém quer maldição. Mas quando nós não conhecemos a vontade do eterno, quando nós conhecemos e não aplicamos na nossa vida, nós vamos ter maldição. Que bênção significa uma vida em obediência às Escrituras sagradas. Não é porque a gente está na congregação, porque fazemos parte de uma denominação, porque falamos no nome do Eterno, porque ouvimos a palavra do Eterno, que vamos ser abençoados. Há tanta gente que ouve a palavra do Eterno e é pior do que muitos ímpios. A questão é aplicar essa palavra no seu cotidiano. E o Eterno trata a idolatria assim, com pena de morte. Uma pessoa que se deixa, que se torna um transgressor por causa do seu emprego, por causa da amizade, ou por causa de qualquer que seja membro da sua família, ou por causa de um bem, ele vai receber em si mesmo a sentença de morte. Daqui um dia ele volta para o Egito, ou ela. E como nós vimos no texto, não é o Eterno que vai remover o mal, é a gente que tem que remover. A gente que tem que identificar, está bem claro no texto. Quando tu ouvir que há alguém praticando mal no teu meio, em uma das tuas cidades, tu inquirirás, ou investigarás para ver se é verdade. E se for verdade, você vai pegar o indivíduo, ou seja, o homem ou a mulher, e levar para a porta da cidade, e com 2 ou 3 testemunhas, que são prova do pecado daquela pessoa, ela deve ser apedrejada e eliminará do teu meio a maldade. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, me analisar à luz das Escrituras e ver se não há o mal dentro de mim. E não é minha esposa que vai tirar, não é meus filhos, não é meus netos, não é meu pai, não é meus irmãos. Eu mesmo que tenho que ir e remover o mal da minha vida. Mas o que acontece com muitos crentes? É que na hora que ele é confrontado, que a palavra revela o que está dentro dele dela, pega outra palavra para poder tampar aquela, para continuar na sua transgressão. Ou olha para o irmão que também é transgressor ao seu lado, mas o irmão também faz. Isso é tolice, amados. Nós temos que olhar para o exemplo de Yeshua em primeiro lugar. O exemplo dos fiéis. E aí lidar com o mal que está dentro de nós. Que quando nós removemos a maldade,
nós somos o primeiro a sermos abençoados. E quando nós não o fazemos, somos os primeiros a receber as consequências das nossas transgressões. Ainda em Devarim, capítulo 20, a partir do verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Elohim, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo. Ele dirás: ouve, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temas, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Elohim é o que vai convosco à peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Essa é a certeza que tenho no meu coração, amado. É que o Eterno está diante do seu povo. Ele vai conosco. Ele está conosco quando nós estamos com Ele. E quando é que eu estou com o Eterno? Quando estou me esforçando dia após dia para fazer a sua vontade, para melhorar os meus caminhos, para esquecer-me do Egito, do passado de pecado e de transgressão no qual eu vivia. O Eterno tirou o povo de Israel do cativeiro, debaixo do jugo da servidão. Fez comigo e com você, cada um de nós aqui, que recebemos Yeshua como Salvador, que cremos, que nos arrependemos do nosso passado, o jugo da escravidão foi tirado de nosso pescoço. Por quê? Depois que o Eterno chama o nosso pai Abraão, e ele está na presença do Eterno, ele manda: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Muitos acham que não existia a Torá foi dada só para Moisés, lá no Monte Sinai. Mas como é que uma pessoa pode andar na presença do Eterno e ser perfeito se ele não sabe o que é certo e o que é errado? Você só pode viver em justiça se você conhece o que é injustiça. Você só pode viver na verdade se você sabe o que é mentira. Se você só pode viver praticando coisas boas se você souber o que é as coisas erradas. Abraão conhecia a Torá e aplicou na sua vida. E é o nosso pai na fé. Se tornou um pai de uma grande nação, nos dando Yeshua, o nosso Salvador, para nos libertar também do pecado, mediante a crença na sua obra, na obra redentora do seu sangue, da sua vida, e praticando os mandamentos deixados pelo Eterno, por meio de Moisés e também por meio de Yeshua. A salvação, a libertação, o perdão quebra o jugo que nos prende. Por isso, nós devemos viver em novidade de vida. Agora, se a minha vida como crente, com relação ao pecado, está no declínio, isso significa o quê? Eu não estou dando a devida atenção ao Eterno. Nenhum relacionamento, amado, cresce, se fortifica, se fortalece, se eu me distancio. Eu posso ser um grande amigo de uma pessoa, mas se nós passamos dias, meses, anos, décadas sem nos comunicar, o que vai acontecer? Esse relacionamento vai cair por terra, vai se desfazer. Tem crente que só tem contato com as escrituras aqui. Só ouve a palavra do Eterno quando está no final de semana, no culto. No decorrer da semana, ouve tudo,
menos a voz do amado, menos a voz do eterno. Quando se lembra de fazer uma oração, quando vai deitar ou quando se levanta, é deste tamanho. Na maioria das vezes é pedindo e não agradecendo. O eterno está sempre no seu lugar. Yeshua está sempre no mesmo lugar. Ele nunca se afastou do ser humano eterno. Nós, com as preocupações, com as paixões, com os interesses, nos afastamos. Eu sei que dependendo da função, da responsabilidade, o irmão tem pouco tempo, a irmã tem pouco tempo no dia. Mas hoje a gente pode estar trabalhando e ouvindo uma palavra, ouvindo as escrituras. Tem a Bíblia em áudio, amado, MP3, grátis na Play Store. Você pode baixar e colocar no fone de ouvido, botar no bolso, está ouvindo a palavra. Mas a grande maioria dos crentes não faz isso. Como é que esse relacionamento vai crescer? Como é que esse amor vai aumentar? Como é que essa pessoa vai deixar de ser uma religiosa, um religioso? Se é o único momento que tem um encontro, uma proximidade com a palavra, é nos dias que há serviço do eterno lá na congregação. Se não tira um tempo para a leitura, se não tem um tempo para a oração, se não tem por hábito, porque o crente tem que ter hábito de orar, de pedir, de agradecer, de ser grato. Os irmãos acham que isso é errado. Você pode ter um pai ou uma mãe que te criou e que você ama, mas se você ficar longe, quanto mais tempo você fala assim, passa sem entrar em contato, sem se comunicar, mais difícil fica a comunicação. E o eterno que ninguém nunca viu, Yeshua que a gente nunca viu, cremos pela fé, temos que nutrir esse relacionamento, amados, para o nosso bem, porque senão nós não vamos fazer diferença dos que estão servindo a imagem de escultura, não vai ter diferença, porque mesmo que a gente não tenha uma imagem de escultura na nossa casa, e nem no recinto onde a gente buscar o eterno, mas vamos ter um ídolo no nosso coração, muito mais prejudicial, muito mais prejudicial. Então vamos nos aproximar do eterno, vamos manter um relacionamento com Ele, baseado em oração, lendo as escrituras, ouvindo as escrituras, e acima de tudo, praticando ela em nossa vida. Você não vai fazer o bem para mim, não. Você não vai me enricar, não. Você vai ser uma bênção para a tua família, para os teus pais, para o teu irmão, os irmãos, para o teu esposo, para a tua esposa, para a cidade, o país que você vive, para a nação. Quando estamos, não há como, amado, não há como eu saber que eu estou em pecado, eu estou transgredindo, sabendo que eu estou fazendo errado, e eu creio que o eterno vai me abençoar. Não existe isso, principalmente no nosso meio, que a gente prega aqui, não é para agradar nem carne nem sangue, e é a palavra simples, direta, regada da misericórdia, sim, para os que se arrependem. Não há como eu saber, eu estou transgredindo, eu estou cometendo pecado, deliberadamente, sei que não devo fazer, mas estou fazendo. Como é que eu vou esperar a bênção? Como é que eu vou esperar uma manhã diferente do meu hoje? Porque o meu amanhã vai ser diferente do meu hoje, se eu agir hoje, diferente do meu ontem, para melhor, naquilo que agrada ao eterno. Então, o meu amanhã será melhor do que o meu hoje. Porque ontem eu agi de maneira contrária à vontade do eterno, mas hoje eu decidi, eu me arrependi e decidi agir dentro da vontade do eterno. Então, o meu amanhã será melhor. Porque o nosso futuro, quem determina? O eterno? Não, nós. Não importa o quanto você estude, o quanto você se esforce, o quanto você dê o melhor seu, para que o seu futuro amanhã seja de bênção, se você é uma pessoa que vive em transgressão. Porque aquilo que na mão de um santo,
é bênção, na mão do rebelde é maldição. Aquilo que torna a família do santo feliz, do obediente, do praticante da vontade do Eterno, se aquela mesma objeto, mesmo bem, mesma condição, na mão de um rebelde, de um transgressor dos mandamentos do Eterno, é maldição. Aquilo que é alegria, faz um santo alegre, uma bênção material, financeira, a família, etc. Na vida de um rebelde, de um transgressor, tudo isso vai virar maldição. Vai ser problema, vai ser dor, vai ser sofrimento. Porque tudo que o Eterno nos dá para o ser humano só é bom quando Ele é o Senhor das nossas vidas, quando Ele está no lugar dEle, quando Ele é honrado acima de tudo e de todos à nossa volta por nós. Não importa o quanto você se esforce, se o Eterno não tem o senhorio da tua vida. Esse sonho que você tem sem Ele vai ser um pesadelo. Mas se você o coloca no centro da tua vida, se todas as tuas ações, 90% das tuas ações são para agradar o Eterno, porque 100%, né, amado, a gente não vai ter. Enquanto estivermos aqui no mundo, vai ter hora que a gente pode fazer coisa errada. Mas o que o Eterno quer ver da gente, o esforço e a dedicação, para nos libertar daquilo que está nos prendendo. Vamos identificar qual é o ídolo. Vamos identificar qual é o vício. Vamos identificar quais são os maus pensamentos que estão nos afastando do Eterno, que estão nos levando a transgredir, a pecarmos contra o Eterno, contra o nosso próximo. E vamos nos esforçar para vencê-lo. Porque agora é inadmissível que sejamos escravos de qualquer pecado. Shaul diz que para a santificação foi que Yeshua nos chamou. Eu tenho defeitos, mas não admito e não aceito pecado na minha vida. Vou viver a minha vida toda, amado, até eu morrer, lutando para ser mais santo. Nunca vou me conformar com o pecado, com transgressão, com a maldade. Nunca. Porque o meu mestre vive uma vida justa e perfeita. O meu Pai é santo, santo, santo. É Ele. Oh, aleluia. É com Ele que eu desejo viver. Eu não creio em Yeshua. Não me considero filho do Eterno para ter as bênçãos materiais. Não. Porque isso é pensar pequeno, é ser miserável. Isso é para quem é religioso. Ele obedece para poder ganhar do Eterno as bênçãos, para poder viver bem, para poder se aparecer para o vizinho, para a vizinha. Yeshua, o nosso exemplo, ele diz, as raposas do céu, ou as raposas não, as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Seja abençoado materialmente em tudo que o Eterno te der. Seja grato, desfrute, ajude as pessoas, seja uma bênção. Mas nunca se esqueça, o teu mestre, o nosso irmão mais velho, não valorizou as coisas materiais. Nenhuma choupana, uma casa, ele teve na terra. Porque ele sabia que ele veio só fazer uma obra, uma missão. Cada um de nós estamos aqui para uma missão. Querendo ou não, daqui uns dias vai chegar a minha hora de ir embora. Vai chegar a sua hora. E a sua trajetória, a minha trajetória aqui no mundo pode ser alongada ou diminuída, dependendo da nossa obediência. O justo vive muito, o rebelde vive pouco. Que o Eterno vai eliminar ele do nosso meio, para não servir de pedra de tropeço para os outros. Já que você decidiu de livre e espontânea vontade, não é seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu irmão, que ele forçou a escolher o Eterno, a servir o Yeshua, então dê o máximo de si. Se esforce para ser cada dia uma pessoa melhor na sua casa. Melhor não na sabedoria do mundo, nas coisas relacionadas ao mundo, porque isso não leva o ser humano a lugar nenhum, a não ser soberbo e arrogante.
mas melhor nas obras agradáveis ao Eterno, na prática da justiça, da palavra, dos mandamentos de Elohim. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Matitiarro, capítulo número 5, a partir do verso 32. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Eterno. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Elohim, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Isso aqui são a Haftará, né? Os textos da Brit Hadashah, que está no sugestão de leitura da porção esta porção 48. Questão do casamento, separar. Não existe outra maneira, pelas Escrituras, que a pessoa pode se separar de alguém, a não ser que a mulher ou o marido seja infiel. No mundo que vivemos de hoje, as pessoas não querem nem casar, porque quando eles se unem, já se unem pensando em se separar. O israelense, ele tem uma filosofia, uma maneira de pensar diferente da maioria dos outros povos, que a gente temos essa ideia, a gente vai casar com quem a gente ama. E o israelense não, ele ama com quem ele se casa. Que muitas vezes a pessoa casa naquela paixão da carne, com aquela coisa da carne, naquele incêndio, e aquilo se acaba. Quando pensa que não, estão separados. O israelense casa com a pessoa, claro, ele se sente atraído, acha bonito, ou a mulher acha bonito, mas vai cultivar o amor, né, amado? O amor é algo cultivado. E é um compromisso, exige esforço. Casamento exige esforço. Tanto para você tratar bem a esposa, como para ser fiel a ela. A mesma coisa da mulher. Exige esforço para ela tratar bem o marido e ser fiel a ele. Porque oportunidade para você transgredir, pecar, existe em todos os lugares. Agora, como disse o Eterno para Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar sobre ele. Nós vamos dominar o pecado. Nós temos esse privilégio que Caim não teve, que agora nós estamos livres, porque Yeshua nos libertou. Seja qual for o pecado que ele escraviza, declare em nome de Yeshua que ele não tem poder sobre a sua vida. E esforce-se para ser livre. Porque por mais que alguém não saiba, que está por baixo do pano, mas vai chegar um dia que esse pecado vai destruir a sua vida. Se você é uma pessoa solteira, vai destruir a sua vida. Se você é uma pessoa casada, vai ser uma desgraça na tua família. Como disse Yeshua, não há nada oculto que não haja de ser revelado. Quer que o seu pecado não seja exposto, se arrependa e o abandone. E o próprio Eterno vai lançar ele no mar de esquecimento. E não vai mais se lembrar dele, e a sua vida será uma bênção. Mas por mais que ninguém saiba, você peca sozinho, entre quatro paredes, mas ele vai ser exposto. Porque ele é uma maldição que nos leva à degradação moral e espiritual e nos traz todos os tipos de males. Os rapazes que não conseguem viver mais, se já cometeu algum ato, né, sexual com alguém, não consegue viver mais sem a prática, o que vai fazer? Arrume com alguém para você casar. É a prática, a liberdade que um casal tem, o solteiro não tem. Se o solteiro ou a solteira quer ter a liberdade que um casal tem que se casar, porque se for feito
Isso fora do casamento é pecado, é maldição. E no ambiente que você está, no meio da sua família, você vai trazer males para dentro da família. Maldição. Não adianta você querer uma vida de bênção se você começa a preparar a sua vida de bênção com transgressão. Não tem como você construir uma casa bem segura se você do alicerce não começar a fazer um alicerce bem feito. Você quer ter uma vida de vitória, de sucesso, mas agindo errado, isso não existe, amado. Comece certo. Você tem uma namorada, um namorado, a pessoa que é solteiro, solteira, deve aplicar os princípios bíblicos a esse relacionamento. Não haja que nem o mundo, que hoje não existe mais namoro no mundo, né, amado? O negócio é a prática, é o ato. Isso é maldição, isso é maldição. Segundo a palavra do Eterno, é maldição. Você tem que escolher uma pessoa, casar, para poder ter a liberdade e a bênção na sua família. Outra coisa que a gente não deve fazer como discípulo do Eterno, fazermos promessa. Não faça promessa. Temos que ser fiéis. Ou você que é casado, casada, ou você que é solteiro, solteira. Todos temos que ser fiéis. E não devemos prometer, por quê? Porque, segundo as Escrituras, o Yeshua está falando aqui, você não sabe o que será o amanhã. Quando você se compromete com alguém, você faz um juramento, você é devedor enquanto não cumprir. E se você não cumprir, você vai viver em pecado. Enquanto não cumprir, você está em pecado. Então não prometa, faça. Se você quer fazer algo de bom para alguém, faça, mas não prometa. Não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pela cabeça da gente. Porque o céu é do Eterno, a terra também é dele. A nossa cabeça é nossa. Mas amanhã daqui, eu não sei o que será, porque a gente não tem um controle da nossa vida. Então, melhor é não nos comprometer, é fazermos aquilo que podemos fazer dentro da vontade do Eterno. Ainda no capítulo 5, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto procede do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Ao que quiser que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não te desvie daquele que quer que lhe emprestes. Esses versículos aqui, amado, como todas as escrituras, devem ser aplicados na nossa vida. Quantos crentes que estão sempre afiados, têm a resposta na ponta da língua, quando são de alguma maneira ofendidos. Como se nós, porque somos crentes, somos intocáveis. Ninguém pode me ofender, ninguém pode dirigir uma palavra dura para comigo. O que é isso, amado? No mundo está cheio de pessoas dessa maneira. Como é que nós vamos ser luz? Como é que nós vamos ser sal da terra? Se agirmos diferente. É isso que Yeshua está dizendo. Se te ferir numa face, oferece a outra. Quer dizer, se te agredirem, não agrida ninguém. É isso que o Yeshua está dizendo. Porque eu mesmo, se alguém me der um tapa, um soco, eu não vou oferecer o outro lado não. Eu vou logo correr. Mas não devemos revidar. O que a gente vê no meio dos crentes é isso. Cabo afiado. Ele não está falando só que se nós tiver razão, não. Você pode estar certo. Ah, não, ele fez isso porque a gente estava sem razão. Tanto faz estar como razão, como sem razão. Nós não devemos reagir diante do mal, no sentido de revidar, seja numa discussão, seja em uma agressão física. A gente tem que sempre tirar por menos, procurar sempre tirar por menos e andar segundo a vontade do Eterno, para evitar que venhamos lidar com as adversidades, com as situações da maneira que o ímpio lida.
aquele que quiser te tirar o que é nosso, em vez de criarmos uma confusão, fazermos igual os ímpios faz, deixa para lá. Porque o camarada quer tirar a túnica, Yeshua diz, deixa ele levar a capa também. Te preocupa. O camarada te forçar a andar com ele 1 quilômetro, isso acontecia no tempo dos romanos. Se um soldado romano estivesse levando uma carga e chegasse um hebreu, ele tirava a carga e o hebreu tinha que levar 1 quilômetro. O hebreu vinha de lá para cá, e o romano ia daqui para lá. Aí eu dizia para você, toma, leva essa carga para mim. Tinha que voltar de onde ele foi 1 quilômetro. Era obrigado. Yeshua diz aqui, vai com ele 2. Não te ire com a injustiça de alguém contra a sua vida. Não deixe que o rancor alcance lugar no seu coração, que a ira, que a perversidade. Sabe, amado, nós agimos assim, sabe por quê? Que apesar de a gente chamar o Eterno de Pai, de Senhor, Yeshua de Senhor, isso é uma farsa. Porque se eu tenho certeza que o Eterno é meu Pai, tudo aquilo que os outros fizerem de mal para mim, o Eterno vai tratar com cada um. Não precisamos nos irar, nos revoltar, se temos consciência que somos propriedade do Eterno. Se somos discípulos de Yeshua, o que Yeshua fez, amado? Diante de tanta humilhação, de tanta coisa, não só ele, mas os discípulos nunca revidaram aqueles que os maltratavam. Pelo contrário, como eu citei outrora, quando o espancaram, eles saíram alegres, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Esse é o sentimento que tem que ter no nosso coração. Que se alguém se levanta contra mim, isso não é por acaso. Se eu sou injustiçado, não é por acaso. Eu tenho que me autoanalisar. Se eu estou transgredindo, se eu estou pecando ou não. Se eu estiver em desobediência, é para mim me arrepender e me converter. É bênção para a minha vida. E se eu não estou em desobediência, é o Eterno querendo fazer alguma coisa para a glória do seu nome. Devo agir com consciência. Agir usando as Escrituras como parâmetro para a minha ação. E se alguma coisa eu transgredir, eu tenho que me arrepender, reconhecer o meu pecado e abandonar a transgressão e me voltar para o Eterno. Não insistir em querer tapar o sol com a peneira, transferir o meu pecado para alguém, que é o sinônimo do homem e da mulher caída, é a transferência de pecado que Adão e Eva fizeram lá no jardim do Éden. O justo não. Ele assume os seus erros. Se ele errou, ele assume os seus erros. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por quê? Então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, beberrão, roubador, com o tal ainda nem comais. Se você identifica no meio da congregação um irmão, uma irmã que deliberadamente vive no pecado, que você sabe que já foi repreendido, já que foi exortado e continua no pecado, não se associe a ele. Não seja amigo dessa pessoa. Não ande com ele. Não viva lá em sua casa. De maneira nenhuma. E é incrível, amado. Não tem pessoa que é rebelde dentro da igreja. Como os irmãos gostam dele, né? Ele está batendo papinho, conversando. Porque são da mesmo naipe. Porque aquele que apoia o pecador na sua vida de pecado, é porque ama o pecado. Nós devemos amar o pecador,
mas repudiar veementemente o pecado. É o apóstolo Paulo que está dizendo, não vos associeis a eles, de maneira nenhuma. Verso 12, por quê? Que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? O camarada está no nosso meio, seja ele homem ou mulher, mas não se deixa instruir, não se deixa levar pela palavra do Eterno, pela prática, pelo exemplo das Escrituras, e quer viver no nosso meio, mas vivendo em transgressão, em prostituição, em roubo, em idolatria, em coisas pecaminosas? Não, amado. Nós que devemos julgar, nós vamos julgar o mundo segundo as Escrituras. Se nós temos que julgar o de fora, como disse o apóstolo Paulo, por que não julgar os de dentro? Não julgar baseado no nosso pensamento, naquilo que nós achamos. Mas as Escrituras, eu não tenho que inventar a roda, amado. Está aqui a palavra. Então tome cuidado, seja vigilante. Porque como a santidade contamina, o pecado também. Se você se associa a um santo, a tua tendência é ser santificado. Mas se você se assessora, ou se associa a um transgressor, um rebelde, a tua tendência é se tornar como ele. Existe o adágio popular, me mostra com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mas Elohim julga os que estão de fora, tirai, pois, de entre vós esse iníquo. É qualquer que vive na prática do pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 ao 22. Orai sem cessar, em tudo dai récede, graça, porque esta é a vontade de Elohim, no Mashiach Yeshua para convosco. Não extingais o Rua, o Espírito. Não desprezais as profecias. Examinai de tudo, retede o bem. Abstei-vos de toda a prática do mal. Orar, esse é o nosso papel. Todo dia é dia de orar. Todo dia você tem que orar. Dê graça, seja grato por tudo, seja até pelo problema grato. Porque tudo há uma razão, amados. Há um motivo. Tudo. Não pense que nós vivemos no acaso. Deixa desse pensamento mundano. Não, existe uma razão para tudo. Para o bem e para o mal. Por isso que temos que ter certeza de que quem cuida de nós é o Eterno. Eu existo, eu tenho certeza 100% que eu existo e vivo, estou até aqui hoje, unicamente por causa do Eterno. Não é mérito meu. Pela bondade e misericórdia dele, eu estou aqui, nós estamos aqui. E que tudo que acontece à minha volta é consequência das escolhas erradas que eu faço, se são coisas más, e o que é bênção, das escolhas certas, porque é promessa do Eterno para com a vida do justo, do santo. Mas que nada é aleatório, é sorte. Não existe esse negócio de sorte, porque cada ser humano escolhe o seu futuro, porque temos o livre-arbítrio. Se eu quero vida de bênção, eu vou aplicar a Torá, a minha vida, meu casamento, a minha família, em toda a minha maneira de viver. Se eu não quero bênção, então, vou ignorar a Torá, simplesmente assim. Não vamos extinguir o Espírito. Como é que nós extinguimos o Espírito? É quando nós praticamos o erro, o pecado, quando você peca. Quando você vive no pecado, não há lugar para o Espírito do Eterno na nossa vida. Não há lugar para o Eterno na nossa vida se nós vivemos numa vida de prática de pecado. E quando o crente vive na prática do pecado, ele não tem alegria na palavra, ele não tem alegria de vir para a igreja, ele não tem alegria, prazer
de buscar o eterno, porque está em pecado, ele está separado. Ele está na igreja, mas o corpo dele está aqui. Sabe lá onde está o pensamento, a alma dessa pessoa? Não está na palavra. Porque quando a nossa mente, amado, está na palavra, por mais repreensiva que ela seja, por mais dura que ela seja, existe o refrigério para a alma do santo. Não existe exortação dura para aquele que tem prazer no eterno. Porque a palavra do eterno, seja de consolo ou de exortação, de repreensão, ela é vida. Louvado seja o nome do eterno para sempre. Não vamos desprezar as profecias, mas se o camarada está numa vida de pecado, não tem significado para a sua vida, não tem valor para a sua vida. E se a pessoa está em pecado, ele vai examinar de tudo e reter o que é bom. Se ele vive na prática do mal, do erro, do pecado, não está nem aí. E por segundo, só se abstém de toda forma de mal aquele que é santo e quer viver em santidade. Ele vai examinar e vai escolher o que é bom. Louvado seja o nome do eterno. Porque o desejo dessa pessoa é agradar a Elohim. Para encerrar, Hebreus 10, a partir do verso 28. Quebrando alguém a Torá de Moshe, morrerá sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aquilo que nós lemos no princípio lá. O idólatra ou a idólatra que fosse pegado em idolatria tinha que morrer. Ele estava quebrando a Torá com a boca de 2 ou 3 testemunhas, sem misericórdia, para eliminar o mal do meio do povo. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisa o Filho do Eterno, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo à rua do favor imerecido. Aí por terra a teoria que a Torá foi abolida, que Yeshua veio e a Torá... Não, amado. Yeshua pega desse nível e leva para esse nível a Torá. Se o transgressor da Torá recebia a pena de morte sem misericórdia, o escritor aos Hebreus está dizendo, quanto mais aquele que pisa, que despreza, que transgride a obra de Yeshua, o sangue, aleluia, da aliança com o qual foste santificado, e fizer agravo ao rua, ao Espírito da graça. Muita gente aí frito. Por quê? Porque pensa que Yeshua minimizou a Torá, diminuiu, ela não tem significado, pelo contrário, dobrou-se, porque na Torá, pecado era deitar com uma mulher alheia, e aí era adultério. Mas Yeshua diz, não, se você olhar e cobiçar a mulher alheia, desejar ela como sua esposa, ou ele como seu marido, já cometeu adultério com ele ou com ela. Então a Torá saiu daqui da prática para a teoria. Se você só pensar, desejar, já é transgressão, já é pecado, já é maldição, você já está amaldiçoado, já tem que se arrepender. Aleluia, não existe essa. Essa é a doutrina de Balaão, a pessoa viver em maldição. Porque bem conheceste aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Eterno. E outra vez, o Eterno julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Só há uma maneira, amado, de não cair nas mãos do Elohim vivo. É obedecendo a sua palavra. É vivendo como viveu o seu filho, é fazendo a sua vontade. Aleluia. Não existe coisa pior do que cair na mão do eterno vivo. É melhor cair na mão do homem mais brutal, a mulher mais perversa, o homem mais perverso do mundo, do que cair nas mãos do Elohim vivo. Porque
Como disse Yeshua, não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no Sheol. Aleluia, no lago de fogo. A esse sim, diz Yeshua, digo, temeis. Amém, amados? Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós estamos dirigindo uma palavra de oração. Pai bendito, em nome de Yeshua, teu filho, eu quero te agradecer por esta manhã, pelos teus filhos e filhas que aqui estão. A minha oração e petição, que a tua palavra não apenas esteja em suas mentes, mas nas suas mãos, em suas ações, aleluia, em suas palavras, em suas atitudes, para contigo e para com o próximo. E nossas vidas sejam guiadas pela tua palavra e moldadas, Pai, nossas ações pelos teus estatutos. Nosso objetivo é estar contigo muito em breve. Aleluia, pedimos forças, Pai, pelo teu mover em nossas vidas, para que em toda a nossa maneira de viver, venhamos aplicar os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus preceitos. Assim como Yeshua fez, assim como nosso pai Abraão fez, Pai eterno, nós queremos fazer. Ajude-nos, pois te pedimos em nome de Yeshua. Amém.